E aí, tudo bom? Pronto para mais uma aula de literatura? Prontinho? Hoje vamos ter a aula de número 2 do romantismo, né? Nossa aula 8 de literatura, falando sobre a segunda geração romântica. Já falamos aí sobre um panorama geral do romantismo, falamos sobre a primeira geração romântica, especificamente, analisando poemas e tudo mais. Agora vamos entrar na segunda geração. Essa segunda geração é chamada de ultrarromantismo ou mal do século. E o nome não é à toa, né? Ultrarromantismo, romantismo bem exagerado, né? E por que mal do século? Porque é o sentimento meio depressivo, meio angustiante, até certo ponto pessimista do sujeito lírico em relação à mulher amada e idealizada por ele, né? Lord Byron foi um poeta inglês que influenciou muito os escritos dos românticos brasileiros, em especial da segunda geração, né? O Lord Byron, nos seus poemas, tem muitas imagens ali melancólicas, abjetas, grotescas, né? Sombrias, melancólicas. Essas imagens se refletem em seu poema e, por consequência, acabam se refletindo em alguns poemas da segunda geração romântica também. Antes de eu entrar no próprio poema romântico brasileiro, eu queria ler aqui um pequeno trecho de um poema do Lord Byron, né? Claro, aqui traduzido para o português. O título do poema é um título bem saudável, bem tranquilo, que é Uma Taça Feita de um Crânio Humano. Olha que imagem maravilhosa, né? Uma taça feita de um crânio humano. Você imagina uma taça aí, onde a pessoa vai beber um vinho, né? E essa taça é feita de um crânio humano. E aí ele fala assim: não recues, de mim não foi seu espírito, em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. E por que não? Se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom, fugindo da podridão do lodo, servir na morte, enfim, para alguma coisa. O que ele está dizendo aí? Vamos analisar esse poema, ou esse trecho do poema, esse fragmento, né? O título é bastante sombrio, macabro e fúnebre, né? Pô, uma taça feita de um crânio humano. Isso já chama bastante atenção, algo meio horripilante. Mesmo assim, ele fala assim: não recues, não se afaste de mim, não tenha medo, fica tranquilo aí, né? É o que o eu lírico fala para o seu interlocutor. Então tem um interlocutor ali. Esse eu lírico, apesar de estar presente na forma de uma caveira fria que serve de copo, né, de vaso, ele pede para a pessoa não se assustar, né? E aí ele fala assim, olha isso: único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Tem uma informação implícita aqui, a gente viu isso na outra aula. Ó, ele derrama alegria ao invés dos vivos. Quer dizer, os vivos não derramam alegria, mas ele, mesmo sendo apenas um crânio, é possível de fazer isso, porque ele contém ali um vinho em que pode alegrar as pessoas. Então, seu crânio feito de taça pode ser compreendido como uma profanação da sua morte pelas pessoas que seguiram vivendo e tentando aproveitar sua breve vida. É quando ele fala ali: vivi, amei, bebi qual tu. Quer dizer, ó, eu vivi, eu amei, eu fiz a mesma coisa que você fez, igual a você. Quando ele fala qual tu, né? Igualzinho a você. Na morte arrancaram da terra os ossos meus. Isso aqui é quase que um insulto, né? Mas antes aqui o que eu tinha falado, né? Então, o homem não derrama alegria, o crânio sim. Agora, isso aqui é quase um insulto, né? Quando ele fala assim, cara, eu vivi, bebi, amei, fiz tudo igual a você. E hoje tô aqui essa caveira. É quase uma ameaça, né? Assim, falando, isso vai acontecer com você também. Você está aí se alegrando, se divertindo. Eu tô morto aqui numa caveira, você está fazendo minha caveira de copo.
cara, uma hora vai dar ruim pra você também. É quase que uma ameaça aí que ele faz, né? E aí, finalizando já, ele vai aqui para uma questão mais grotesca, né? Falando da larva e tal. Ele diz que é melhor servir de taça para os lábios humanos imundos do que ser inútil na terra. Quer dizer, você, meu caro leitor, me lembra agora um pouco Machado de Assis. Você, meu caro leitor, é um inútil, presta pra nada. É o que ele está dizendo aí. Que você vive nessa terra aí, a terra é horrível. Se não correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa. Tem tanto mal no mundo. Tem muito mal no mundo. Ele fala, cara, é melhor morrer e servir de taça para alguém do que viver que nem você, sendo um inútil na vida aí nesse mundo podre que você vive, né? Então olha que imagem forte que ele está passando nesse poema, né? Então a vida terrena é curta e cheia de sofrimentos. Essa é a visão pessimista da vida. Isso vai permear o romantismo brasileiro na sua segunda geração, em que o estado de desajuste, como nós vamos ver, me faz querer fugir da realidade, né? Essa fuga, ela não é igual à primeira geração, né, que é no tempo, no espaço. Aqui, como nós já até adiantamos na aula anterior de romantismo primeira geração, a fuga aqui se dá principalmente, quase sempre, para a morte, né? Pensando em contornos trágicos, problemas existenciais, a morte muitas vezes é a solução para esse problema vivido por ele. Vivo uma decepção, vivo uma frustração, eu preciso fugir daqui, fugir dessa minha realidade angustiante. A morte muitas vezes é a solução, né? O subjetivismo aqui é bem exagerado, a gente viu que essa é uma característica do romantismo. Na primeira geração ela é evidente, mas na segunda é ainda mais. Ultra-romantismo, lembra? O mal do século, aqui sentimentalismo é bem exacerbado, chegando ao ponto do egocentrismo, né? O centro sou eu, são os meus desejos, são os meus interesses, são os meus sentimentos, e eu sofro muito por causa disso, né? Lembra lá do trovadorismo, a vassalagem amorosa? Que inclusive no romantismo europeu acontece muito, porque eles voltam para a Idade Média, né? Essa questão de a mulher como dona e o lírio como servo, né? Que valoriza o tempo inteiro essa mulher, mas ele mesmo não é tão valorizado, né? Ele faz o que a mulher manda, mas muitas vezes a mulher nem sabe que ele existe, ou nem sabe que ele a ama. E aí vem a questão do sofrimento. O indivíduo em desajuste com essa sociedade. Esse desajuste vai gerar sentimentos de pessimismo, de vazio existencial, de sofrimento e de isolamento. Tudo aqui, sentimentos, atitudes e posturas de caráter negativo, né? É daí que vem a ideia de mal do século. A segunda geração romântica é algo realmente bem sofredor, né? Quase do tipo que você espreme o poema e vai sair sangue, de tão dramático, melancólico, sofrido, angustiante que é, tá? Então a principal temática, obviamente, é o amor não correspondido, né? Existe aí uma mulher amada, mas esse amor ele é platônico, a mulher às vezes nem conhece o cara, ou se conhece, já é casada, enfim, esse amor não é correspondido, ele é simplesmente um amor platônico, a mulher é inatingível, intangível, nem alcança aquela mulher, né? Então, cara, já falamos sobre isso até na outra aula, expectativa, realidade. O que a idealização vai gerar? Frustração, cara. Como que é a mulher dos meus sonhos? Como que é o cara dos meus sonhos? Como é que é o emprego dos meus sonhos? Como é que é a casa dos meus sonhos? Você idealiza. Aí você constrói, aí você consegue e fala, pô, mas acho que eu vou mudar o negócio aqui, né? Porque a gente nunca está satisfeito, porque aquilo que está na ideia não é aquilo que está na realidade, tá bom? Então os sonhos e devaneios, aquilo que está na mente, acaba aparecendo com muita frequência aqui, né? E aí eu trouxe dois poemas para a gente analisar e perceber essas características do romantismo da segunda geração, né? Aqui nós temos um soneto de Álvares de Azevedo, o outro também é um poema dele. Tá? Eu chamo a atenção para os nomes dos poemas. Olha o nome do poema. Soneto da Dor. Soneto da Dor. Dor não é um sentimento bom. Dor é algo ruim. Olha a referência ao sofrimento. Aí.
Aí ele fala assim, ó: perdoa-me, visão dos meus amores. Se a ti ergui meus olhos suspirando, se eu pensava num beijo desmaiando, gozar contigo uma estação de flores. De minhas faces os mortais palores, palor aí é palidez, tá? É uma palidez mortal que tá tomando conta dele. De minhas faces os mortais palores, minha febre noturna delirando, meus ais, meus tristes ais vão revelando que peno e morro de amores dores, de amorosas dores. Morro por ti na minha aurora, a dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora, sem que última esperança me conforte. Eu, que outrora vivi, eu sinto agora morte no coração, nos olhos, morte. Primeira coisa que chama atenção, então, é esse título, né? Soneto da dor. Você já pensa na subjetividade, no sentimento, dor, e no sentimento negativo, um pessimismo, né? Uma melancolia, um sofrimento muito forte. Ele começa, a primeira palavra é perdoa-me. Olha só, ele tá totalmente subjugado a ela. E fala, cara, olha só, eu me dirijo a você, né? Ele tá se dirigindo à mulher, falando, perdoe. Me perdoa se por acaso eu me apaixonei por você, se eu fico suspirando por você, se eu tenho o desejo de gozar contigo uma estação de flores, se eu te amo, se eu demonstro, me perdoa. Ele pede perdão pelo seu próprio sentimento, né? Ele começa se desculpando por isso, né? Trata-se então de um sentimento mais forte do que ele. Ele não pode controlar, é incontrolável, né? E aí ele fala assim, né? Faces os mortais palores, minha febre noturna, meus ais, que peno e morro. Isso são indícios da morte. O sofrimento é tão grande que gera nele morte. Mas isso não é assim, do nada morri. Cara, eu queria amar, eu queria demonstrar meu amor, mas ele não é correspondido, então me perdoa, mas é mais forte do que eu. O que eu sinto agora são mortais palores, é uma palidez mortal. Eu sinto que eu estou me acabando. Minha febre noturna, febre é um sinal de doença, né? E nesse caso aqui, uma febre mortal, que gera um delírio, os meus ais, os meus tristes ais. É o lamento de dor, é o lamento de sofrimento. Eu peno e eu morro de amorosas dores. São dores causadas por uma desilusão amorosa, está muito claro. Agora, esses indícios de morte vão se fazendo presentes aos poucos, até chegar a um ponto de ele falar, eu morro por ti. Já não é mais sintoma, já não é mais um indício, é a morte chegando. E ele culmina o poema falando, eu sinto morte no coração, nos olhos, morte, a morte no corpo inteiro. Então, a dor do amor não correspondido é a mais forte que há. A dor no coração, a dor mais forte, né? O eu lírico, ainda que esteja na sua juventude, e aí ele fala mais uma vez de aurora, né? A aurora da minha vida, né? Na minha aurora, quer dizer, a juventude, lembra que falamos isso na última aula? A aurora, o dia está começando, o dia está arranhando. Então, é como se minha vida fosse um dia e está no começo. Estou na juventude, mesmo assim, estando na juventude, ele sente que está morrendo por causa dessa desilusão amorosa. Ele está na juventude da vida dele, mas já não faz mais sentido, porque ele sofreu uma desilusão amorosa, né? Ah, que dramático, ah, que melancólico. Cara, isso é romantismo segunda geração, né? Sem que última esperança me conforte, né? Sem a mulher amada, o lírico não tem mais esperanças, não tem mais motivos para viver. Sua vida toda, o coração, os olhos, tudo se resume a uma palavra: morte. Então, o soneto da dor é a dor, é o sofrimento causado pela mulher amada. Na verdade, não é nem pela mulher amada, é causado pelo próprio sentimento do eu lírico, que demonstra amor a uma mulher, mas ele não poderia fazer isso, ele inclusive pede perdão, mas é mais forte do que ele. Alguma coisa impede esse amor, a gente não sabe o que é. Mas há a impossibilidade amorosa, mas é mais forte do que ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se controlar a partir daqui. Então, esse é o grande problema, e daí vem Soneto da Dor. Agora, o outro poema dele já é intitulado Soneto da Morte, que já não é mais dor, agora é o soneto da morte, que
você pode entender quase assim como a mesma coisa, porque aquela dor é uma dor mortal, né? Mas aqui o soneto da morte, ele diz assim, no soneto da morte: já da morte o palor me cobre o rosto. Mais uma vez uma referência à palidez mortal, né? O palor, a palidez. Já da morte o palor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Vai acabando. Tá desfalecendo, tá fraco. Surda agonia o coração fenece, devora meu ser mortal desgosto. Então o coração tá indo embora. Ele tá desgostoso. Ele não tem mais alegria de viver. Do leito, embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem imposto. Ele está tentando descansar, mas é em vão, porque ele tenta reter o sono, ele não consegue, ele só pensa nela e o corpo está exausto, e o repouso esquece, quer dizer, o corpo não está repousando porque a mente está pensando nela. Eis o estado em que a mágoa me tem imposto. Eis, está aí, está aqui, ó, diante de mim. Esse é o estado em que eu me encontro, o estado mal, estou mal, até certo ponto depressivo, sofrendo. Por quê? Por causa de uma mágoa. É a mágoa que gerou isso. O que gerou isso nele? A mágoa. Ele está magoado, ele está mal, existe uma mágoa. E de onde vem essa mágoa? Próxima estrofe. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade. Então o que gerou essa mágoa foi a despedida da mulher. Eles estavam juntos, mas por algum motivo, que nós não sabemos qual é, eles não podem mais ficar juntos. Ela foi embora. Beijo, tchau, fui. Adeus. O teu adeus, a minha saudade. Eu fico com saudade. Saudosismo é uma característica do romantismo, né? Saudade pela despedida, ela foi embora. E aí? Fazem que insano me prive. Eu estou na insanidade, na loucura de me privar de viver. Eu não quero mais viver. Ele está falando, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu não consigo mais viver sem você, né? E ter os meus olhos na escuridade. Minha vida é uma escuridão. Você era a luz da minha vida e aqui eu vivo na escuridão. Dá-me, aí ele implora para ela, dá-me a esperança com que o ser mantive. Volta, né, ao amante os olhos por piedade, está quase se ajoelhando, implorando para ela, volta para mim, volta para os meus braços, né? Essa é a postura dele. Olhos por quem viveu, quem já não vive, volta seus olhos para mim, porque eu já não vivo mais. Sem você, eu não vivo. Olha que coisa bonita aí, né? Sertanejo universitário purinho. Então, vamos lá. O título aproxima a poesia de Álvaro de Azevedo, daquela poesia lá de Lord Byron, né? Algo mais de Lord Byron, algo mais melancólico, pesado, meu soneto da morte. O meu lírico sente-se como se estivesse morrendo, o rosto está pálido, ele está fraco, né? Está desfalecendo, está sem fôlego, então ele sente uma fraqueza, ele sente a presença da morte ali com ele. Opa, perdão. Passei errado. Aqui. Pronto. Então ele sente isso. O eu lírico está visivelmente abatido, desanimado, né? Desmotivado, abalado. Ele tá mal. Nitidamente ele tá mal. Ele fala, tenta o sono reter, já esmorece, o corpo exausto, que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem imposto. Todo esse sentimento é causado por uma mágoa. Você pode entender essa mágoa como uma desilusão amorosa ou término de um relacionamento, né? A minha saudade por causa do teu adeus, né? A mágoa, que essa profunda tristeza que ele sente, começou a partir do momento que a mulher foi embora. A mulher chegou para ele e falou, ó, meteu um pé na bunda do cara e falou, tô indo embora. Tô indo, meteu o pé. Quando ela foi, deixou o cara mal. Ele não sabia mais o que fazer, ele não sabe mais o que fazer. A ausência da mulher lhe tira a esperança, ele faz querer morrer. Ele fala, dá-me a esperança com que o ser mantive. Todo esse tempo eu mantive o meu ser bem, saudável, vivo, porque eu tinha esperança, mas agora não tenho mais. Porque você foi embora? Você foi embora, não tem mais esperança, acabou pra mim, né? Então, nitidamente, ele está mostrando esse sentimento. O eu lírico termina, então, implorando que sua amada volte para seus braços, para que ele volte a viver
porque sem ela ele está morto, daí vem soneto da morte. Beleza? Então você percebe como que esses poemas são bem carregados mesmo de melancolia, de depressão, de sofrimento amoroso, né? Quase que cortando os pulsos ali de sofrimento amoroso. Mas essa é uma característica marcante da segunda geração romântica, influenciado muito pelo poeta inglês chamado Lord Byron. Nós analisamos aí um poema dele e alguns poemas de Álvares de Azevedo, que é o principal representante aí dessa segunda geração. Claro que existem outros nomes também, mas ele é com certeza o principal deles. Beleza? Então tenha uma ótima semana de estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!